Existe um som que poucas pessoas conseguem ouvir. Ele não aparece em gravações comuns, não surge em microfones tradicionais e não pode ser facilmente localizado. Mesmo assim, ele está lá, constante, baixo, profundo. Um zumbido contínuo, semelhante a um motor distante, que nunca desliga. Esse som ficou conhecido como Taos Hum. Ele é ouvido principalmente na pequena cidade de Taos, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Uma região conhecida por sua paisagem desértica, montanhas silenciosas e um céu aberto que parece infinito. Mas o que realmente chama a atenção em Taos não é o que se vê, é o que se escuta. Ou melhor, o que alguns escutam. Moradores relatam um som grave, persistente, que surge principalmente durante a noite, quando tudo deveria estar em silêncio. Eles descrevem como um ruído que parece vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Não há uma direção clara, não há uma fonte visível. Alguns dizem que lembra um motor a diesel funcionando ao longe, outros falam em um transformador elétrico. Há quem compara a um navio gigantesco parado no horizonte. Mas não há navio, não há motor. Não há máquina alguma. O mais perturbador é que nem todos conseguem ouvir. Apenas uma pequena porcentagem da população percebe o som, e aqueles que ouvem dizem que não conseguem mais ignorar. O zumbido invade o sono, afeta a concentração, causa ansiedade, insônia, dores de cabeça. Algumas pessoas relatam até náuseas e sensação de pressão no peito. No início, muitos pensaram que era um problema individual, algo psicológico, estresse, sugestão mental. Mas conforme os relatos aumentaram, ficou impossível ignorar. Moradores começaram a conversar entre si e perceberam que descreviam exatamente o mesmo som, com as mesmas características, com os mesmos efeitos físicos. Foi então que o fenômeno chamou a atenção da mídia e, mais tarde, de cientistas. Pesquisadores foram até Taos munidos de equipamentos sofisticados, microfones sensíveis, sensores sísmicos, aparelhos de medição eletromagnética. Mas os resultados foram frustrantes. Nada era captado. Nenhuma fonte sonora clara, nenhuma vibração anormal registrada, nenhuma evidência objetiva. Ainda assim, o som continuava sendo ouvido. E isso levantou a primeira grande pergunta. Se o som existe, por que os instrumentos não detectam? Alguns cientistas sugeriram que o Taos Hum poderia estar relacionado a frequências extremamente baixas, tão baixas que a maioria dos microfones comuns não conseguem captar. Frequências infrassônicas, abaixo do limite da audição humana tradicional. Mas isso cria outro problema. Se essas frequências são tão baixas, como algumas pessoas conseguem ouvir claramente? E por que apenas algumas? Estudos mostraram que quem ouve o Taos Hum geralmente apresenta uma audição mais sensível em frequências graves, mas essa explicação não resolve tudo. Porque mesmo pessoas com audição sensível não deveriam perceber algo que teoricamente não está ali. Outra hipótese levantada foi a de infraestrutura industrial, fábricas distantes, instalações militares, bases subterrâneas. Taos fica relativamente próxima a áreas usadas pelo exército norte-americano. E isso alimentou especulações. Testes secretos, equipamentos experimentais, sistemas de comunicação de longo alcance. Mas, novamente, nenhuma prova concreta. Nenhuma instalação assumiu responsabilidade, nenhum documento oficial explicou o fenômeno. O governo investigou, mas concluiu que não havia uma fonte identificável. O caso foi oficialmente encerrado. Para os moradores, isso não significou alívio. Porque o som não parou. Algumas pessoas acabaram se mudando da cidade, outras tentaram se acostumar, mas muitas descrevem a sensação de estar sendo constantemente observado. Como se o zumbido fosse mais do que um som. Como se fosse uma presença. Com o passar dos anos, relatos semelhantes começaram a surgir em outras partes do mundo. Inglaterra, Canadá,
sons quase idênticos, descrições assustadoramente parecidas. O mesmo tipo de zumbido, as mesmas reações físicas, a mesma incapacidade de localizar a fonte. Isso levantou uma nova questão, ainda mais inquietante. E se o Taos Ram não for um fenômeno local? E se for algo global? Algo que sempre existiu, mas que apenas agora algumas pessoas começaram a perceber. Alguns pesquisadores sugerem que o som pode estar relacionado a movimentos tectônicos profundos, a Terra se movendo. Mas críticos apontavam que essas vibrações deveriam ser detectadas por sensores sísmicos, e não são. Outros falam em ressonância eletromagnética, interferência entre ondas naturais do planeta e sistemas criados pelo homem, satélites, antenas, redes de comunicação invisíveis. Mas, novamente, nada comprovado. Há também uma teoria mais controversa. E se o Taos Ram não for algo externo, mas interno? Uma reação do próprio cérebro humano a estímulos que não compreendemos totalmente. Mas isso não explica por que pessoas diferentes descrevem exatamente o mesmo som, com os mesmos detalhes, com o mesmo impacto emocional. E então chegamos à hipótese mais inquietante de todas. E se o Taos Ram não for um fenômeno natural? E se for um sinal? Uma transmissão? Uma comunicação? Algo que não foi feito para ser ouvido conscientemente. Algo que apenas algumas pessoas conseguem captar. E se o silêncio estranho de Taos for apenas a superfície de algo muito maior? Algo que ainda não entendemos. Algo que talvez não queiramos entender. O silêncio em Taos nunca foi realmente silencioso. Para quem ouvia o zumbido, o som parecia ganhar força justamente quando a cidade adormecia. Durante o dia, o barulho se misturava aos sons comuns da rotina. Carros, vento, conversas. Mas à noite, quando tudo parava, o zumbido surgia com clareza quase agressiva. Alguns moradores passaram a dormir com ventiladores ligados. Outros colocavam música baixa apenas para tentar mascarar o som. Mesmo assim, muitos afirmavam que o Taos Ram atravessava qualquer ruído artificial, como se estivesse dentro da cabeça. Isso levou pesquisadores a investigar não apenas o ambiente externo, mas também o corpo humano. Exames neurológicos foram feitos, testes auditivos aprofundados, avaliações psicológicas. Nenhuma anormalidade clara foi encontrada. As pessoas que ouviam o som não apresentavam sinais de delírio coletivo, nem quadros psicóticos, nem alucinações auditivas clássicas. Elas eram consideradas mentalmente saudáveis. Isso apenas aprofundou o mistério. Porque se o som não era imaginário, e não era captado por instrumentos, onde exatamente ele existia? Alguns físicos levantaram a possibilidade de ressonância local, uma combinação específica entre geografia, estrutura do solo e atmosfera. Taos está localizada próxima a formações montanhosas e áreas geológicas antigas. Regiões assim podem, teoricamente, amplificar vibrações mínimas. Mas, novamente, isso não explicava por que apenas algumas pessoas percebiam. Outro grupo de pesquisadores passou a analisar o impacto do som na mente. Eles notaram que muitos dos que ouviam o Taos Ram relatavam mudanças emocionais. Ansiedade constante, sensação de alerta, dificuldade de relaxar. Alguns descreviam uma impressão estranha de urgência, como se algo estivesse prestes a acontecer. Isso levantou uma hipótese inquietante. E se o Taos Ram estivesse interagindo com o sistema nervoso humano? Não apenas como som, mas como estímulo. Há frequências conhecidas por afetar o corpo humano. Ondas que provocam desconforto, outras que causam medo, algumas que geram sensação de presença. Essas frequências são estudadas há décadas, e algumas delas são usadas experimentalmente em contextos militares. Isso fez surgir uma nova onda de teorias.
E se o Taos Han estivesse ligado a testes secretos? Sistemas de comunicação de baixa frequência, experimentos de longo alcance, tecnologias projetadas para atravessar grandes distâncias. Taos não é uma cidade grande, mas sua localização geográfica a coloca relativamente próxima de áreas usadas para testes governamentais. Instalações que não aparecem em mapas comuns. Bases subterrâneas. Apesar disso, nenhuma agência assumiu qualquer responsabilidade. Pedidos de informação foram feitos, documentos solicitados. As respostas eram vagas, ou simplesmente inexistentes. Para muitos moradores, isso foi o suficiente para gerar desconfiança. Se não havia nada acontecendo, por que tanto silêncio oficial? Com o tempo, o Taos Han passou a ser associado a outros fenômenos estranhos. Relatos de luzes incomuns no céu, objetos silenciosos se movendo de forma errática. Nada confirmado, mas recorrente o bastante para chamar a atenção. Algumas pessoas afirmavam que o zumbido parecia mudar levemente de intensidade após essas aparições, como se estivesse Outras conectado. diziam sentir o som não apenas nos ouvidos, mas no peito. Uma vibração interna. Isso levou alguns pesquisadores independentes a sugerirem algo ainda mais controverso. E se o Taozam não fosse um som tradicional? E se fosse uma forma de energia? Algo que o corpo interpreta como som, mas que não se comporta como ondas sonoras comuns. Essa ideia foi amplamente criticada, mas nunca totalmente descartada, porque o fenômeno simplesmente não se encaixa nas explicações tradicionais. Enquanto isso, os moradores continuavam vivendo com o zumbido. Alguns relatavam períodos em que o som desaparecia completamente. Dias, semanas, às vezes meses. E então, sem aviso, ele voltava. Sempre igual, sempre reconhecível, como se tivesse sido apenas pausado. Curiosamente, mudanças climáticas não pareciam influenciar o fenômeno. Nem temperatura, nem vento, nem chuva. O som simplesmente existia. Algumas pessoas começaram a registrar diários. Anotavam quando ouviam o zumbido, quanto tempo durava, como se sentiam. Ao comparar relatos, padrões começaram a surgir. O Taozam parecia mais intenso em horários específicos da madrugada, especialmente entre 2 e 4 da manhã, horário em que o corpo humano está em estado profundo de repouso, horário em que o ambiente costuma estar mais silencioso, mas também horário em que a percepção pode se tornar mais sensível. Isso levantou uma nova questão. Será que sempre houve algo ali, mas apenas em certos estados conseguimos perceber? Talvez o Taozam seja uma manifestação de algo que sempre esteve presente, algo que ignoramos durante o dia, algo que só se revela quando tudo ao redor se cala. Alguns filósofos começaram a se interessar pelo fenômeno. Eles sugeriram que o Taozam poderia representar um limite da percepção humana, um lembrete de que não captamos toda a realidade, que talvez existam camadas invisíveis e inaudíveis operando ao nosso redor. E se isso for verdade, o que mais estamos deixando de perceber? O Taozam, então, deixa de ser apenas um mistério sonoro e passa a ser uma pergunta existencial. O que é real? O que só parece real porque conseguimos medir? E o que existe, mesmo quando não conseguimos provar? Enquanto essas perguntas permanecem sem resposta, o zumbido continua. Baixo, constante, impossível de ignorar para quem ouve. Talvez o silêncio perturbador de Taos não seja a ausência de som, mas a presença de algo que ainda não compreendemos. E talvez estejamos apenas começando a escutar. Obrigado por permanecer até aqui. Se você quer continuar explorando histórias como essa, siga agora o canal Sombras do Inexplicável.